capítulo 5, passagem por demais conhecida, 16 a 23. DCM vai reservar para nós Amós, capítulo 5, 21 a 24. Amós, capítulo 5, 21 a 24. Vamos para a carta aos Gálatas? Quem encontrou? Então vamos, 16 até 23. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Palavra de Deus. Vamos ler o 26. Eu decidi prosseguir, então vamos até o 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Glória a Deus. Amós, com toda a igreja, vamos ler no multimídia. Amós 5, 21 a 24. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Outra versão, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, todas as suas portas abertas, cativas a Ele nossas atenções, e assim sua obra seja completa, perfeita, total neste lugar, em nome de Jesus. Somente quem concorda e quer que seja assim, dê glória a Deus, e tomem assento. Nosso estudo hoje é sobre o tema Festas de Carnaval na Bíblia. E eu coloquei carnaval aqui entre parênteses, entre aspas. Festas de Carnaval na Bíblia.
vamos observar o que Deus está falando aqui através de Amós. A passagem também quase que se repete em Isaías capítulo 1, de 10 a 17, quando na versão que eu li, diz: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. A pergunta, como que Deus odeia aquilo que Ele instituiu? Porque foi Deus que instituiu as festas para Israel. Festas de Pentecostes, festa das cabanas, e vai. Festa das semanas, e vai. Então, agora ele diz que ele repudia, que ele odeia essas festas, mas como assim se foi ele que as instituiu? É porque, meus irmãos, Deus só instituiu a festa por causa do povo. Ele não queria ver o povo festejando primeiro. Ele queria ver o povo voltado para ele, com aliança com ele, e por causa disso o resultado é festejar. Por isso que Deus é um Deus festeiro. Ele gosta de ver o seu povo alegre. Todas as vezes que Deus derrama avivamento, Ele derrama alegria no pacote. A Bíblia não, os estudiosos dizem que quando Ele derramou avivamento lá em Neemias, de 6 a seguir, fala do retorno do povo para Jerusalém, para Judá, etc., para a Terra Santa. Então, Deus derramou uma alegria, um avivamento tão grande que a 12 quilômetros de distância se ouviu o barulho de alegria do povo. O povo estava chorando, Neemias chega para ele e fala assim: não, espera aí, não, a alegria do Senhor é a nossa força, nós erramos, mas agora nós consertamos, Deus está conosco. E aí vai. Então, meus irmãos, vamos lá analisar mais essa questão do contexto de Amós, capítulo 5, 21 a 24, para entendermos um pouco mais. Deus estabeleceu todas as festas, Páscoa, Pentecostes, semanas, etc. E Ele estabeleceu para lembrar seu povo de sua aliança e graça, porque cada festa tinha o seu porquê, o seu significado, e uma tipologia bíblica também. No entanto, nos dias de Amós, de Isaías e outros eventos, o culto tinha se tornado um show, um espetáculo. E aí, também, o que eles estavam fazendo era simplesmente um ritual, cumprindo um ritual, uma mera formalidade. Mandou fazer assim, estou fazendo porque mandou. Não era algo de alma olhar para Deus em tudo aquilo que estava sendo feito. Não era um memorial, era um ritual, sem coração e sem vida. E aí, eles tinham o quê? Uma fé de fachada. E eu quero que você medite isso, porque eu estou meditando muito sobre os nossos dias. Fé de fachada. O povo de Israel mantinha um calendário ritualístico, as festas e tudo, música, maneira, mas suas vidas diárias eram marcadas pela injustiça, opressão dos pobres e desobediência a Deus. Deus não quer esse tipo de festa. Outra coisa, Deus, quando olha isso, Deus, Ele cria um nojo disso. Você vai encontrar versículos, Deus falando que está com nojo das festas, nojo de animais, que Ele instituiu, mas é porque o povo não entendeu nada. E aí, Deus afirma que não sente o bom cheiro das suas reuniões, rejeita os sacrifícios e despreza a música, porque as mãos dos adoradores estavam cheias de sangue.
Deus não vai ouvir a oração desse povo mais, vai fechar os ouvidos. Interessante o que Deus fala com Jeremias, quando Jeremias tenta falar com o povo rejeita, o povo rejeita, o povo rejeita, e Jeremias vai orar pelo povo, e é interessante porque Deus intervém e diz assim: não ore mais por esse povo. Porque Deus, ele tem asco com essas coisas. É por isso que a última igreja, que entende-se teologicamente será de Laodiceia, Jesus quer vomitá-la. Porque é muito ritual e pouco coração. É muito, às vezes, dependendo do lugar, ativismo, mas nada de coração. É muita sabedoria, mas nada de essência. Deus não quer isso. Ele quer coisas legítimas, autênticas. Ele não quer te ver aqui com essa cara de quem pediu e não ganhou, tendo sido lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, e tendo o nome escrito no livro da vida, que não é privilégio de muitos, mas de poucos. Ele não quer esse culto morno. E Ele não quer você aqui obrigado, porque a sua mamãezinha te trouxe aqui, não. Se você não prestar atenção, a vida vai te tragar. Deus é Deus glorioso. Por que Deus rejeitou suas próprias festas? Ele rejeitou a hipocrisia dos adoradores. Irmão, nós estamos vivendo esse tempo, é só perguntar para os pastores. Você vai, por exemplo, vamos lá, os congressos, é maravilhoso, palavras tremendas, homens de Deus sendo usados, Deus batiza com o Espírito Santo, coisas lindas acontecem, e isso é maravilhoso mesmo. Tem congressos muito sérios, que não admitem certas coisas erradas, e tudo ali é para a glória de Jesus mesmo, etc, etc, etc. Mas a maioria sai na segunda-feira e volta para a vida de pecado e de insignificância. É uma coisa de falta de compromisso. E por quê? Alguém poderia me perguntar: pastor, por que o senhor acha? Nós não temos vida de oração, nem os obreiros vêm orar. Aí depois começa a morrer o ministério, fica perguntando por quê. Estou falando nem os obreiros, é a forma de dizer: você que vem, glória a Deus, sua vida, você sabe que você vem, fica tranquilo. Não vai apelar e sair da igreja porque eu falei isso, né? Porque tem gente que sai da igreja porque você fala esse tipo de coisa, não tem cabimento da igreja. Que criancice, meninice, não é criancice, criança é pura, né? E aí, não ora, não jejua, não tem compromisso de perdoar quem erra, não tem respeito com o outro. Por que essa palavra vai permanecer? Cisternas não retém a água. Na hora que pega o microfone é gigante, fala um punhado de coisa, mas nem adorar, adora quando senta. É uma representação. Ah, se acontecer algum problema não dá para vir na oração. Se acontecer não sei o que, não dá para ir na igreja. É um povo sem Deus pensando que tem. Por isso que Deus rejeita certas coisas. Ai, Deus não me ama. Ama, mas Ele é justo. Ama, mas não é bobo. Ama, mas não pode aprovar essa vida. Aí a cara continua a mesma. Será por quê, né? Nós temos que estar alegre, pelo amor de Deus. Deus te tirou do inferno. Deus te sacou do inferno. Deus arrancou você das trevas. Ele me arrancou das trevas. Se tem uma época que a gente tinha que ser mais feliz, é essa época. Nós não estamos envolvidos nessa carnalidade, nós estamos lavados pelo sangue de Jesus. Não dá para alegrar? É porque tem pregadores que usam de técnica nessa hora e vai levando e alimentando a igreja. Eu não consigo, eu só consigo se eu falar a verdade. Deus merece mais de nós, Jesus merece um culto melhor, Jesus merece uma atenção maior. Então,
Por que era hipocrisia? Faltava arrependimento e justiça. Deus deixa claro que deseja justiça social e obediência, não apenas ritos. Em 5:24 ele diz: porém, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Tem que ser abundante. Tem que ser algo em nós que borbulha. Jesus falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão, não é rio, é rios de águas vivas. Teragai, Sadai, era para a igreja estar cheia do Espírito Santo, renovada. Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me santificou, Ele me purificou. Ele condena a hipocrisia, a adoração da boca para fora. O coração estava longe de Deus, mesmo enquanto louvavam com os lábios. E olha que esse povo canta bonito, hein? Mas Jesus não quer o bonito, Ele quer o autêntico. Aleluia. Era também a inversão da fé. Eles usavam as festas como uma forma de comprar Deus, ou achar que por estarem no templo, podiam viver pecando na vida diária. Não, eu vou lá. É aquele povo falando para Jesus: não, nosso pai é Abraão. E Jesus dizendo: eu sou mais do que Abraão, eu sou antes dele, e sou depois dele, eu sou maior que Abraão. Outra coisa, o problema que ele está falando aqui, fica mais sério em Malaquias, porque o livro de Malaquias é uma condenação frontal com relação a essa mornidão, esse tipo de oferta manchada, oferta aleijada e tal. Aí ele fala lá no versículo 10, ou no capítulo 1, ou vocês acendem o fogo ou eu fecho o templo. Deus não quer essas coisas. Olha lá: quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde, por nada, o fogo do meu altar? Eu tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. É para parar com isso, senão o templo vai fechar. O que acontece no final do livro? Deus sai do templo. A glória de Deus abandona o templo e vai para o deserto. E vai entrar no período interbíblico de 400 anos aproximadamente, de silêncio de Deus, e mais especificamente 150 anos sem profecia. Porque Deus, ele foi tirado do templo, não, mas ele não foi tirado porque alguém empurrou ele, é porque deixou de adorá-lo e reconhecê-lo. É assim que Deus sai. Quando você deixar de adorar a Deus, e tomara que nunca deixe, ele vai sair. Se você deixar de cultuá-lo, ele vai sair, porque ele é para ser adorado, louvado, engrandecido, exaltado. A vida morre sem adoração. Por isso que o Pai procura quem adora ele em espírito e em verdade. Então, nos dias de hoje, como que nós aplicamos essa passagem? A mensagem de Amós e Isaías ecoa hoje. Deus não se impressiona com liturgias sofisticadas ou reuniões cheias, se não houver um coração contrito e obediência. O maior segredo de agradarmos a Deus é obedecendo a Ele. Quem mente obedece a Deus? Obedece quem? Porque Ele é o pai da mentira. Quem vive na prática do pecado obedece a Deus. Quem vive murmurando obedece a Deus. Quem vive reclamando obedece a Deus. Quem não ora, quem não jejua, quem não lê a Bíblia, quem não frequenta assiduamente a casa de Deus, porventura obedece a Deus. A vida precede o culto. Deus primeiro aceita a vida do adorador, depois o culto do adorador. Deus, ele olhou e atentou para Abel e para a sua
oferta, mas não atentou para Caim e para a sua oferta, porque a pessoa vem primeiro. É primeiro, não importa a crise que você estiver ou eu estiver, ele merece adoração e culto sincero. A verdadeira adoração é acompanhada de atitudes de amor, de justiça, de misericórdia, e isso dia a dia, não apenas no culto. Reconciliação, a necessidade de resolver conflitos e viver em santidade é anterior a qualquer oferta de louvor. Por isso que Jesus falou assim: você veio trazer sua oferta, meu filho? Vim. Mas espera aí, você tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa contra você? Eu estou lembrando que tem, então deixa a oferta de lado. Vai lá, reconcilia com ele. Depois vem e oferece a oferta. Eu não estou à venda, você não me compra com oferta. É dever seu ofertar, é dever seu ser dizimista. Mas primeiro é dever reconciliar com o seu irmão e amar o seu irmão. Primeiro ame o seu irmão. Primeiro perdoe o seu irmão. Primeiro respeite o seu irmão. Primeiro ande junto com o seu irmão. O meu céu é um céu sem bairro, só vai ter centro. E todo mundo vai estar perto um do outro, então se resolva aqui. Senão não chega lá. Quem está entendendo? Então, os cultos não podem ser shows. Adoração que foca no entretenimento, mas ignora a santidade e a verdade. Deus não recebe. A gente canta tão bonito, mas age tão feio. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, mas aí vive como se não tivesse. Cantamos, ainda que seja a dor que me una a ti, mas vem uma dor, para de vir para a igreja. Que hipocrisia é essa? Que show é esse? Que espetáculo é esse? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Começa a chorar, abandona Jesus, velho. Não tem nada contra os hinos são verdadeiros e nós devemos cantá-los. Mas antes disso, Deus quer prática. Quer prática. Ainda que eu tenha que chorar, eu vou servir o Senhor, então pare de murmurar, ué. Pare de reclamar da vida. Começa a colocar na sua boca o que Deus tanto tem falado conosco. Palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de encorajamento. Eu creio, eu sei, Deus é fiel, Deus é bom, Ele está trabalhando, Ele vai agir. Para de show. Show é uma representação. Outra coisa, irmãos, se você tem fé no domingo, então tenha de segunda a sábado também. A fé não é só para domingo. A fé não é só para Santa Ceia. Pessoas, irmão, participam da Santa Ceia mesmo tendo bebido, ficado, não confessa e participa da ceia. É uma apostasia da fé. Pessoas que deixam de ceiar, não, eu não ceiei porque eu pensei que. O diabo só enrolando pessoas. Está vendo por que Jesus falou, por que Deus, aliás, no Antigo Testamento, está vendo por que Deus falou para Israel no tempo de Amós, para com isso? Não quer saber de festa? É como se Deus olhasse para todos os congressos e dissesse: para de congresso. Não venha a multidão pular, gritar e dizer que eu sou o Todo-Poderoso se você não se rende a mim. Para com as festas. Primeiro eu quero uma aliança. Primeiro eu quero um retorno. Primeiro eu quero verdades. Então, meus irmãos, é necessário autenticidade. Agora, vimos aqui, até aqui, que Deus instituiu essas festas,
e que Deus as rejeitou, porque o povo, que é chamado de povo de Deus, não estava vivendo o que deveria viver enquanto povo de Deus, rendidos a Deus da maneira certa. E agora, imagine um carnaval. Imagine uma festa mundana. Na Bíblia Sagrada, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus a respeito de festas, eu posso afirmar, por causa disso, principalmente pelo que nós já andamos até agora com Amós 5:21 a seguir, 24, 23, principalmente por isso, eu posso afirmar biblicamente, Deus odeia o carnaval. Deus odeia o carnaval. Enquanto as festas bíblicas focavam na adoração ao Deus único, gratidão, santidade, o carnaval de hoje, por sua natureza, promove tudo que é valor contrário ao reino de Deus. Quando o Senhor chega até a nós, está prestando atenção? Quando o Senhor chega até a nós, para que nós sejamos dele, Ele diz, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, não entre na mesma forma deste mundo. Mas transformai-vos, metamorfose, no grego. Faça algo que vocês deixem de ser um casulo, para ser uma borboleta. Entendeu? Não, mas se tivesse, dava glória a Deus, mas é porque ainda não passou a ser borboleta. O dia que a gente ser uma borboleta de verdade, a gente vai adorar a Deus, porque borboleta adora a Deus. Sai desse casulo de coisa errada, de coisa que não presta, isso aí é para ser deixado. Quando você acha Jesus, você sai do casulo, na metamorfose de Deus. E você não é ignorante ou arrogante, eu não sou ignorante, arrogante, ao ponto de calar quando Ele merece adoração. Aleluia, glória a Deus. Então, Ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação começa num momento em que eu sou convicto que agora o meu caminho é o de Deus. Aleluia. Ele deseja, quando ele diz essas questões, ele deseja que a verdade esteja em nós. Por isso que, quando nós lemos Gálatas, nós vemos duas situações, o carnal e o espiritual. Gálatas 6, 16 a 26. Nós vemos o carnal e o espiritual. O carnal, com todas as obras da carne que lemos, e outras semelhantes que não lemos, são 16 obras, mais outras tantas, da carne. E nós vemos esta situação deste carnal, a prática, o que são as obras carnais, lá no carnaval a gente acha todos e mais algumas, sim ou não? Mas aí ele contrasta o homem que é guiado pelo Espírito, que anda no Espírito. Primeiro, crucificou a carne. Primeira coisa, crucificou a carne. Por quê? Se não crucificar, a obra da carne manifesta. Romanos capítulo 6, diz que quando eu sou de Deus e nasço e ando em novidade de vida, o pecado não tem domínio sobre o meu corpo, sobre os membros do corpo. Então, quando esse camarada, essa pessoa quer viver para Deus, primeira coisa, crucifica a carne com Jesus, lá na cruz. Morre com Ele. Morre com Ele. E aí, a partir disso, anda em espírito.
viva em espírito. E para a gente andar e viver em espírito, tem que vigiar 24 horas. Porque tem um punhado de gente querendo tirar a gente do espírito. Tem um punhado de mentira, tem um punhado de calúnias, tem um punhado de levantes, um punhado de palavras contrárias, de retaliações, cansaços que vêm, que não era para estar em você, mas de vez em quando aparece, crises, mas você tem que rejeitar, porque você está crucificado, e tem que andar no Espírito e viver no Espírito, andar no Espírito e viver no Espírito. E aí o versículo 16 diz que se eu andar no Espírito, eu não consigo satisfazer a carne. Por isso que o grande desafio é crucificar a carne e andar no Espírito e viver no Espírito. Porque aí a força do Senhor estará em nós, a graça do Senhor estará em nós, a lei não terá poder contra nós, nós vamos vencer dessa forma, é dessa forma que nós vencemos. Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós olhamos, e agora vamos olhar um pouco para a questão da festa de carnaval, por que tem que falar isso num estudo, pastor? Porque tem um punhado de crente participando, e cada vez mais, e aí em nome de, vamos fazer o bloco de Jesus. Onde foi que Deus nos ensinou fazer igual o mundo faz, nesse caso, para ganhar pessoas? Se alguém especificamente, um pastor ungido, uma pessoa ungida, Deus leva para pregar o evangelho no meio da multidão, não há problema nenhum nisso. Eu não tenho problema nenhum em entender isso. Mas essas pessoas que vão, primeiro, tem que ouvir a voz do Senhor e irem direcionados por Ele. Segundo, tem que ter uma vida em santidade dobrada, pureza, na alma, no coração. Tem que ter entendimento, maturidade. Tem que ter oração e jejum à altura, porque vai para o ninho de Satanás. Aí tudo bem. Agora, você vê Deus abominando festas que Ele mesmo instituiu, abominando. Você vê um carnaval agora, que não é nem do povo de Deus, e com piores coisas que o povo dele fez. Agora você põe um trio elétrico lá no meio. Que farra é essa? O que nós estamos querendo com isso? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós nascemos de novo, se é que nascemos. E se nós nascemos de novo, nós não conseguimos nem entrar lá. Não é porque fica tonto, não. Tem gente que não consegue, ficou tonto. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Nós somos revestidos da armadura de Deus. Nós não conseguimos, é porque não toleramos a nojeira que é. Deus nos arrancou. E olha quem está falando aqui, eu vestia de mulher no carnaval. Você não acredita nisso, né? Mas eu vestia. Eu era pior de carnaval, de coisa de não dormir. Mas o Senhor me arrancou disso. Por isso que esse é o tempo que nós temos mais que adorar a Deus, e a gente ficar com a cara fechada, não tem lógica. Não tem lógica, não tem cabimento. Se é que fomos lavados, eu fui lavado, aleluia. Então vamos lá, o carnaval é uma das festas populares mais antigas do mundo, com as origens que remontam às celebrações pagãs da antiguidade, que posteriormente são incorporadas e adaptadas no calendário cristão, pela própria Igreja Católica mais na frente. Significado do nome: a palavra carnaval tem origem provável do latim carne levare, ou carne vale, que quer dizer, significa adeus à carne, ou remover a carne. Este nome reflete o sentido religioso de despedida dos prazeres carnais da carne como alimento
e da luxúria, antecipando o período de jejum e abstinência da quaresma, principalmente no caso quando a Igreja Católica entrou. Agora, irmão, vocês já viram a cilada do diabo? Você vai num lugar, a pessoa fala assim, não, você tem que experimentar maconha. Não, mas eu não sou disso não, meu pai, minha mãe, minha tia, meu avô. Aí ele disse assim, não, mas se você não experimentar, como é que você vai saber que é? Não vicia não. Não é assim os primeiros que foram envolvendo? Aí dá de graça, não é, Flávio? Dá de graça, põe uma carreirinha de cocaína para você só experimentar. Não, não vicia não. A primeira pedra de crack. E aí, tem pessoas que na primeirinha já viciou. O que tem a ver isso, pastor? Aí você vai lá na pecuária e tem um show gospel na pecuária. Não, mas o show é gospel, mas você vai passar por onde para chegar lá? Porque essa é a questão. Por onde, o caminho que você passa, as ciladas desse caminho. Foge dele, povo meu. Alguém está entendendo isso? Aí o que ele está falando aqui? Usa da carne, desfruta da carne, depois você vai santificar. Qual que é o viciado que consegue santificar depois? Né, Paulo? Qual que é o viciado que consegue se libertar? Se não for Jesus na história. Porque quando ele liberta, a gente tem nojo. Sim ou não? Tem nojo, ojeriza e tem nojo mesmo. Aí a grande cilada é a perca de virgindade nessa época. Já viu agora que tem uns camaradas arrumando uns blocos infantis para crianças? Iniciação. E o quanto de pedófilo que deve ficar num lugar desse? Se eles estão indo através do Roblox e outras tantas coisas que está acontecendo por aí, dentro das casas, imagine se estão sendo expostas. O carnaval tem raízes em festivais pagãos, pagãos, romanos, principalmente a Saturnália em dezembro, e a Lupercalia em fevereiro, que são marcados por inversão de papéis sociais, farta comida e bebedeira. Saturnália, que é uma das origens, realizada no solstício de inverno, que é meados de dezembro, honrava o deus Saturno. Era uma época de festas onde as normas sociais eram invertidas, senhores serviam seus escravos e a troca de presentes era comum. A atmosfera era de liberdade, permitindo jogos e excessos. Lupercalia, essa era demoníaca. Lupercalia ocorria em fevereiro. Te lembra alguma coisa? Era um festival de purificação e fertilidade dedicado a Luperco, deus romano. Envolvia rituais com sangue de animais e a correria de sacerdotes pelas ruas. Era um período associado à divindade infernais e à limpeza de Roma. Essas festas, junto com outras, como os bacanais, influenciaram o carnaval moderno ao criar um período de folia e subversão antes das restrições da quaresma cristã. O elemento diabólico, irmãos, na Lupercalia, debaixo de uma perspectiva cristã. Vamos lá. A visão de que a Lupercalia continha elementos diabólicos advém principalmente da perspectiva dos primeiros cristãos e autoridades morais que viam o festival como um bastião de licenciosidade e paganismo. Tinha nessa Lupercalia
os rituais citados de sangue e nudez, sacerdotes conhecidos como Luperci, chamados de irmãos do lobo, sacrificavam bodes e um cachorro no local da gruta Lupercal. Após o sacrifício, os homens corriam pelas ruas de Roma, quase nus, vestindo apenas peles dos animais sacrificados. Não é isso que acontece em outra configuração nos carnavais? Quantos sacrifícios, quantas oferendas. Irmãos, fora o que está aí nos bastidores que ninguém descobre, as milhares de crianças que desaparecem e nunca são encontradas. Oferendas em sacrifício de crianças, que muitos lá na altura sabem, mas não tem como agir. Nossa senadora Damares começou a entrar com a relação lá lá em cima, lá, Marajó, na ilha de Marajó. Quando ela realmente começou, ela foi taxada calada. Depois que surgiu esses outros escândalos, que começaram a acontecer outras descobertas. E nós aplaudindo o carnaval. Tem gente que não desliga a televisão no carnaval, pelo amor de Deus. Tem que encontrar Jesus. Quantas pessoas, irmãos, e o sacrifício, para comprar as vestes, as fantasias, as bebidas, reservar lugares. Aí você vai para os crentes, tem crente que nem dizimista é na igreja. E arruma um punhado de coisa para não ser. Eles lá defendem que sejam até patrocinadores das escolas, com ofertas volumosas. O centro que a irmã Margarete frequentou, que já está convertida e lavada no sangue de Jesus muitos anos, cada certos tipos de ritual tinha uma indromedária, com cores diferentes, caras, e não era uma, duas, três, não. Aqui vai fazer o uniforme da briga. Não é, irmã Margarete? 7 uniformes. E não é uniformezinho, não, tem um punhado de coisa junto. E aí a gente fica com essa cara de quem pediu não ganhou, tendo Jesus Cristo. Eu não acredito, não tem lógica, isso não é uma coisa que não tem cabimento. A igreja que o Senhor quer é uma igreja lavada, santificada, que tem alegria de estar na casa, que tem alegria de ser escrito o seu nome no livro da vida, que tem prazer em cantar louvores, que tem prazer na verdade, que glorifica a Deus na verdade que ouve. A flagelação da fertilidade. Os Luperci cortavam tiras de couro das peles dos animais sacrificados e corriam pelo Monte Palatino, açoitando as mulheres que se aproximavam. Acreditava-se que o toque do couro trazia fertilidade e facilitava o parto. As cegueiras, anarquia e desordem. O festival incluía embriaguez pública, nudez e comportamentos considerados desordenados e de adoração ao demônio pelos moralistas cristãos, era assim considerado. Carnaval, falar de nudez eu acho que é desnecessário, né? Não tem cabimento. Por isso que é difícil você ler jornal nessa época, ouvir, ver coisas nessa época, você tem que se isolar disso. Que a nudez vai na frente, os seios vai na frente, as pernas vão na frente, os bumbuns vão na frente, porque essa é a oferta, a nudez. E tem gente que acha isso ridículo,
Quando você chegar no céu, você vai respeitar essa palavra que está sendo ouvida hoje. Que o nosso Deus tem moral, tem respeito, é santo, santo e santo. E outras tantas coisas nessa questão. A Igreja Católica incorporou essas tradições antes da Quaresma, período de 40 dias de jejum e reclusão antes da Páscoa, criando um último momento de liberdade e prazeres mundanos antes da restrição religiosa. Eu lembro quando eu era desse mundo que eu não sou mais, aí a gente ficava os 40 dias. Irmão, aí chegava na sexta-feira que antecedia o sábado de aleluia. Nós adiantava o relógio. Porque para nós não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E de fato não tem, já que é sujo, está sujo. Ou você limpa ou não limpa. Ou você lava ou fica sujo. Não tem essa de 40 dias. Deus quer a sua vida, a minha vida. Deus nos quer todos os dias consagrados a Ele, nazireus de Deus. E aí, no Brasil, a festa evoluiu na Europa e chegou ao Brasil através do entrudo português, que era uma brincadeira popular de rua. O entrudo português é aquela brincadeira que eles fazem quando alguém passa de ano, lá no vestibular, por exemplo, rapa a cabeça, joga farinha, joga não sei o quê, e outras brincadeiras sérias. Esse era o intrudo, para você entender. No século XIX e XX, o carnaval brasileiro incorporou elementos afro-brasileiros, transformando-se com bailes, desfiles e, posteriormente, com as escolas de samba. É aqui que o inferno entra. Festas idólatras de carnaval, entre aspas, no Antigo Testamento. O que é uma festa de carnaval? A festa da carne. A festa que desfruta de tudo que é pecado. Se é que podemos usar a palavra desfrutar para pecado. Primeiro, a festa do bezerro de ouro. Lembram? Êxodo 32. Lá o que acontecia? Enquanto Moisés recebia a lei, o povo criou um ídolo e promoveu uma festa. Dentro da exegese, nós encontramos nos versículos 6 e 19, o texto diz que o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar, que no hebraico, irmão, é tzahak, no hebraico quer dizer, jogos sexuais, danças lascivas e orgias. O povo levantou para isso. Então era um carnaval naquele tempo. E um carnaval tão mundano, que quando Moisés, o líder, irmão, Moisés desceu do monte, cheinho de Deus, ungido. Ele era o agente de milagres no meio daquele povo, aquele povo sabia quem era Moisés. Moisés faz um apelo para eles voltarem, saírem daquela farra deles e tomar o lugar ao lado dele. Eles dizem, não, agora aqui nós achamos bom, nós vamos ficar aqui. Talvez seja difícil para nós encontrarmos alguns irmãos que no meio de nós foram fiéis, ungidos e cheios, no carnaval embriagados. E talvez a gente chegue até alguns deles e diga, venha comigo, eu quero te levar para casa, Deus tem uma obra na sua vida, e eles disserem, não, aqui é bom. Porque tudo isso promove uma cegueira e um domínio da carne. Por isso que os dardos inflamados, que nós temos que nos guardar dele, irmãos, são dardos que dominam a carne. A sua alma está ali, a sua alma não quer, a sua não, a da pessoa, né? A alma da pessoa está ali, está chorando com aquela situação, não quer aquela situação, mas a carne está levando, porque ela está reinando. O dardo inflamado dominou a carne.
Por isso que tem gente que chora, chora, mas não consegue. Chora, chora, mas não consegue. Tem que ter uma decisão à altura de Deus olhar e ver que realmente aquela pessoa não está querendo voltar só porque está triste com o que aconteceu, mas quer voltar porque está com saudade de Jesus e quer Jesus acima de tudo. E se Jesus ver isso, ele vai lá resgatar de lá. Mas se ele não ver, não adianta, vai tornar um círculo vicioso pior. Quem está entendendo? Então, esta festa é o protótipo de celebração idólatra que degenera em imoralidade sexual e perda de controle. Quantas pessoas que eram santas na igreja, hoje tem 3 amantes, 4 amantes. Quantas meninas que eram santas na igreja, hoje é mãe de 1, 2, 3, 4 crianças e cada criança de um pai diferente. Mas quando a gente fala na igreja, o pastor é doido, o pastor é nojento, o pastor é atrasado, o pastor não sabe o que está falando, mas eu sei o que eu estou falando sim, na autoridade do nome de Jesus, seja liberto. Eu já vi histórias, e tantas infelizmente, de lutos e de perdas absurdas, porque não deram crédito à palavra de Deus. Outra festa de carnaval na Bíblia, o culto a Baal Pior, em Números 25. O contexto era Israel sendo seduzido pelas mulheres moabitas para participar de sacrifícios aos seus deuses. A participação na festa resultou em prostituição, que é a imoralidade sexual, e sacrifícios de idolatria. O resultado foi a ira de Deus. Foi o conselho do profeta desviado, que foi obedecido, porque acaba com as pessoas. E a imoralidade sexual, você pode pensar que isso aqui não tem muito a ver com o pátio, com o sambódromo, com não sei o quê, mas isso aqui está na sua televisão. Está na tela do seu celular, seu tablet, seu iPad. A oferta do mundo sexual ilícito está ali. E a Bíblia diz que não é para a gente colocar coisa impura diante dos nossos olhos, porque os olhos são a candeia da alma. Ou entra o que presta pelos olhos, ou entra o que não presta. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se forem maus, o seu corpo será densas trevas. E aí a oferta está lá. Então, essa festa é uma celebração idólatra que degenera na imoralidade sexual. O culto a Baal, terceiro, o culto a Astarote e Baal, em Juízes 2, de 11 a 13, que era o período em que Israel desviava, né, e ele desviou nesse tempo dos juízes. Astarote era a deusa da fertilidade, amor sexual e guerra. Os ritos de fertilidade cananeus envolviam frequentemente o uso de máscaras, você lembra de alguma coisa? E a encenação de atos sexuais para garantir a colheita, algo similar à profanidade dos ritos que deram origem ao carnaval. Outro, o banquete de Belsazar. O banquete de Belsazar, irmãos, está no capítulo 5 de Daniel. É um dos relatos bíblicos mais contundentes sobre orgias, profanação e julgamento divino sobre as festas desregradas, apresentando semelhança notável com a essência do carnaval profano. É a exaltação da carne, excessos e escárnio do sagrado. E aí, a festa, essa aqui do banquete de Belsazar, aconteceu em torno de 539 a.C., enquanto o exército medo-persa de Ciro
sitiava a Babilônia. Em vez de liderar seu povo na defesa, o rei Belsazar organizou uma grande festa para 1000 de seus nobres, mulheres e concubinas. Atmosfera de carnaval. A celebração envolveu bebedeira intensa, danças e um ambiente de libertinagem típica das festas profanas. O ato de blasfêmia. Sob o efeito do vinho, Belsazar ordenou que trouxessem os utensílios de ouro e prata do templo de Jerusalém, que haviam sido saqueados por Nabucodonosor. O escárnio. Belsazar e seus convidados beberam vinho nesses vasos sagrados, louvando deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E isso representa o uso do sagrado para fins de prazer carnal. O que nós associamos com tudo isso? O desfile de uma escola de samba que aconteceu nesses dias acadêmicos de Niterói, no Rio de Janeiro, na noite de domingo, dia 15, retratou a família tradicional, e vocês sabem disso, formada por um casal, homem, mulher e filhos, em uma lata de conserva. É o sagrado no profano. A cruz do cristianismo estava ali retratada. Será que tem semelhança com a festa? Família para Deus é uma instituição sagrada. Homem casar com mulher, mulher casar com homem, é sagrado. O contrário é profano. Deus abençoa o lar onde o filho e a filha têm o pai e a mãe. Pai homem, mãe mulher. Não quero dizer que Deus não abençoe crianças que estejam em lares distorcidos. Mas Deus abençoa uma família que tem pai, mãe e filhos. Semelhanças, então, muito grandes. Embora a palavra carnaval não apareça na Bíblia, o banquete exemplifica os comportamentos que a Escritura condena, frequentemente associados a celebrações carnais. O que tinha lá que assemelha? Como dito, bebedeira e excessos, sensualidade e imoralidade, profanação do sagrado, falsa sensação de segurança, tudo envolvido. E aí o que vai acontecer? A ira de Deus. Olha. Se você pegar o sagrado e desprezar, prepare-se para encontrar com a ira de Deus. Muita gente que está vivendo em desejos profanos, nunca abre mão dos seus desejos carnais. Vamos lá, Romanos 1:25. Nunca abre mão dos seus desejos carnais, sempre defendendo: eu sou assim, eu sou fraco, eu não consigo, não dá. O que Deus vai fazer com esta pessoa? Primeiro, ele identifica que trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Essa foi a inversão. E aí no versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos.
inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Como é que faz? Vamos lá, 26. Voltando. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra, contrária à natureza. Da mesma forma, os homens, também tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros, homens com homens. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Deus entrega. A ira de Deus vem. Quer não? Já tentei, já falei. A longanimidade chegou no fim. Pronto. Agora vai lá, faz o que você quiser. E o ápice disso é homem com homem, mulher com mulher. Então, meus irmãos, surgiu a ira de Deus. A festa parou instantaneamente, porque surgiu uma mão escrevendo na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Tem hora que Deus dá um basta. Tem hora que chega. Escute uma coisa. Deus quer levantar a igreja hoje para ganhar almas. Deus quer usar essa igreja principalmente com o seu testemunho de santidade. Terceiro, paremos de implicar Deus e atrapalhá-lo, porque senão ele vai ficar irado. É hora de nos unirmos para ganharmos as almas para Jesus, para fazermos aquilo que como igreja devemos fazer, amando uns aos outros e perseverando em santidade, obedecendo à voz do Espírito Santo. Mas o que significa mene? Contou. Deus contou os dias do seu reino e pôs fim a ele, disse Daniel a Beltsazar. Tekel, Beltsazar foi pesado na balança e achado em falta. Parsim, o reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A consequência, naquela mesma noite Beltsazar foi morto e a Babilônia caiu. Não toque nas coisas sagradas. Essa é a mensagem. É bem possível que se eles não tivessem cometido o ápice da loucura, de pegar as coisas do templo e usar, fazendo farra com o nome de Deus, é bem possível que eles ainda tivessem continuado. Mas fizeram o que não devia. Você vai ver Deus, não precisa de ninguém brigar, de ninguém xingar, de ninguém revoltar, e crente não faz isso. Mas você vai ver Deus escrevendo na parede desse carnaval. O último carnaval já tinha decepcionado demais. E esse foi a gota d'água. O último carnaval foi quando Nabucodonosor levou os utensílios do templo para dentro da Babilônia. O último lá atrás. O de hoje foi quando usaram os utensílios. Chega. Basta. Lições teológicas. O banquete de Beltsazar serve como um aviso contra a arrogância e o desrespeito às coisas de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Festa profana atrai julgamento de Deus. Conhecimento gera responsabilidade. Foi o que lemos. Beltsazar conhecia a história do seu avô Nabucodonosor, que foi humilhado por Deus, mas escolheu a arrogância. Ele sabia da história. A Babilônia como símbolo. O banquete de Beltsazar é frequentemente relacionado com as descrições de Apocalipse 17, representando um sistema mundial de corrupção, bebendo do cálice das abominações.
O banquete de Belsazar é, portanto, o exemplo máximo bíblico de um carnaval que deu errado, onde a busca pelo prazer e a blasfêmia resultaram em destruição imediata. Pode ter certeza que Deus vai mover e vai socorrer o seu povo. Eu sou uma família conservadora. Você é uma família conservadora. Nós somos de Deus. Então, Paulo em Romanos, irmãos, na perspectiva do Novo Testamento, sobre festa da carne, para nós concluirmos. Paulo, na carta aos Romanos 13 e 14, ele condena as orgias. Paulo adverte que andemos honestamente, porque nós estamos no dia e não somos da noite. Nós temos que andar honestamente, como durante o dia, de dia. E ele diz: não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pegue essa carne e põe ela de lado, e seja cheio do Espírito Santo. O que ele está descrevendo aqui são ambientes de festas carnais, desregradas. Quando ele usa a palavra comos para banquetes aqui, é para farras. E ele usa outra palavra no grego nessa passagem, que é aselgeia, que quer dizer libertinagem, ausência de moral. Deus não abençoa. Outra coisa, 1 aos Coríntios 10, 7 e 8, a idolatria dos prazeres. Paulo cita o episódio do bezerro de ouro nessa passagem, no capítulo 10, porque ele está falando do povo de Israel, versículo 1 a 13, que saiu lá do Egito, e ele está falando por que esse povo caiu. Por que esse povo caiu? Então ele cita a idolatria nessa trajetória do povo de Deus até a cidade, o lugar, a Nova Canaã. E entre isso acontece idolatria. Eles fazem um bezerro de ouro. Como pode ser isso? E aí ele cria um alerta para todos nós. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, ele diz: não vos torneis idólatras como alguns deles, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. A maioria caiu no deserto. Caiu que jeito? Tendo o Deus Todo-Poderoso como guia, tendo a palavra de Deus todos os dias ouvida, tendo maravilhas, sinais e prodígios de Deus todos os dias. E caíram, porque o negócio não é ver milagres, o negócio não é nem ver Deus, o negócio é o caráter. Por isso que ele vai dizer no versículo 12 e 13, quem pensa estar em pé, não é quem está, é quem pensa. Quem pensa estar em pé, outra versão, quem cuida, pois aquele que cuida estar em pé, outra versão, pensa estar em pé, aquele que imagina que está em pé, cuide-se para que não caia. E esse cuidado aqui não é com Deus, Ele já tem todo o cuidado para nós. É o seu cuidado, é o meu cuidado. Não se envolva, não faça parte, seja santo, seja puro, para de dar lugar àquilo que vai te acabar, te destruir, para de dar lugar às paixões carnais, para de dar lugar à bebedeira, para de dar lugar às brigas, para de dar lugar àquilo que te destrói. Estamos vivendo num tempo que Deus está levantando um novo povo, e que você e eu façamos parte deste novo povo. Então, para finalizarmos, duas perguntas especiais.
hoje à tarde, quando eu estava fazendo esse estudo, Deus colocou essas perguntas no meu coração. Os estudos a gente vai buscando de muitas coisas. Primeira pergunta: um cristão autêntico deve participar do carnaval? A resposta é pronta. Mas o que é participar? Porque às vezes um cristão está compactuando com as mesmas coisas que está sendo pregado lá. Por exemplo, essa escola de samba, irmãos, ela colocou lá a figura do Bolsonaro preso, zombando. Espera aí, quem que roubou mais? Por favor, a minha inteligência é minha inteligência. Quero falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu não estou falando de partido, hein? Estou falando de caráter, de honestidade, de injustiça. E me respeitem, por favor, em nome de Jesus. Como é que põe um homem que trabalhou pela nação e fez toda a diferença, como nunca alguém, eu imagino, porque na minha geração não teve, preso e ainda zomba? Então, vamos na sequência aqui, irmãos. Carnaval, dentro da pergunta, um cristão autêntico deve participar do carnaval? Carnaval é cultura? Nunca foi. Quer dizer, já foi, perdão, já foi, mas hoje nunca é. Pode? Não, não fala não, pega lá o microfone. Mas Elaine fala alto demais. Lá dentro da sala, menino! Paz do Senhor. É igual o senhor falou, já foi uma cultura, mas hoje em dia ela vem numa mentira, principalmente nas escolas. Ah, vamos fazer um bloquinho de amizade, não tem nada a ver. Vamos fazer o dia da fantasia, não tem nada a ver. A escola que eu trabalho, né, alguns sabem, é da minha cunhada, ela é católica. Mas, assim, graças a Deus, eu tenho muita abertura de opinar. E tem muitos anos, eu acho que só o primeiro ano, quando eu entrei lá, já tem 10 anos que eu estou lá, o pai chega, pergunta, a gente fala. Na nossa escola, a gente nem menciona carnaval. E eu passo isso para as professoras, as novatas. Não se fala em carnaval. Para nós é dia comum. É feriado, é descanso. Ah, não vai ter nada não? Não, porque para nós não tem significado nenhum. Então, eu como professora, eu vejo muito isso em várias escolas, às vezes até de cunho cristão, com bloco disso, com bloco daquilo. Ah, não tem nada a ver, mas nós como professores, eu falo lá na escola, Páscoa, coelhinho, não fala, porque nós estamos enganando nossas crianças. Você faria isso com seu filho? Né? Muito bem, glória a Deus. Eu vou pousar nessa escola mais óleo. Muito bem colocado, meus irmãos. Aí vem os pais cristãos, o problema são pais cristãos dizendo, não, mas eu quero, faça. Estão fazendo assim porque tem. Mesmo sendo algo que está protegendo, o camarada quer que faça. Aí fantasia menininha, lá na minha época era outros nomes, mas fantasia lá de um artista fulano de tal, com um shortinho, com mais não sei o quê. O que está plantando na mente dessa criança? É igual a mãe que deixa a criança novinha demais, já encher de esmalte, de pintura, põe isso aqui, põe aqui lá. O que você acha que será a evolução? Porque criança se trata de evolução. Ai, pastor, pelo amor de Deus, nós somos crentes. Nós somos diferentes, não é diferente melhor do que os outros, não é isso que eu estou falando. É porque nós servimos um Deus, nós já somos abençoados. Aí põe a figura lá, como que preso. Eu vou falar sobre isso aí daqui um pouquinho. Olha,
Então o carnaval é cultura? Não é. Os pontos, irmãos, olha aqui. Muitos cristãos não ouvem suas lideranças e nem acreditam no que eles ministram em estudos bíblicos, como no caso hoje, sobre esta festa mundana. Agora estão tendo que ouvir um próprio bruxo falar a respeito de tudo que está atrás dessa festa mundana. Agora estão dando crédito ao bruxo que saiu por aí, que tem um nome de pimenta no final. Eu não vou divulgar o cara. Escute só, os pontos principais do relato do bruxo. Maior ritual de magia sexual. E é fato, eu estive lá no miolo da coisa. Meu Deus do céu, que nojeira. O homem caracteriza o carnaval, especialmente as celebrações intensas, como o maior ritual de magia sexual do Brasil. E é um ambiente de invocação. E aí os outros levando os filhos para ver. Segundo, a batida invoca entidades. Ele afirma que as batidas rítmicas do samba, pagode, funk, funcionam como invocações para entidades espirituais, alegando que cada batida do atabaque, isso aqui é uma verdade, quem já fez trabalho de libertação, é uma célula rítmica que invoca. Terceiro, o suposto bruxo diz que, por conhecer o lado espiritual da festa, evita o carnaval, pois acredita que, isso aqui, ó, irmãos, que eu vou falar, deixa eu falar aqui depois então, ele acredita que o diabo anda em derredor, e que ocorre uma abertura de portais espirituais nos dias de folia. O que eu quero dizer? Quando eu e Vilcelene fazíamos trabalho de libertação, o nosso ministério era só voltado para a libertação. Em Goiatuba, há 31 anos atrás, o demônio falou essas palavras para nós. Ele falou assim, o quê? Eu sei lá o que nós estávamos orando lá. Ele falou, terreiro não funciona no carnaval. Ele falou uma coisa assim. Porque todos são fechados e os demônios são liberados. E portais são abertos para demônios terríveis que são soltos só nessa época. Aí vem o bruxo e fala. Mas aí o que trabalhou em libertação não tem crédito. O bruxo está tendo crédito com um punhado de gente. Ele falou que ele não vai. Irmão, tem demônio em cada esquina. E deixa eu te falar uma coisa, se é o maior ritual de vida, como é que fala, meu Deus? Maior ritual de magia sexual, se é o maior ritual de magia sexual, e só de você andar nas ruas desses lugares, você já está cooptado. E é uma coisa de louco, quem esteve lá sabe do que eu estou falando, se é que você era do mundo também. É uma coisa do diabo, e a festa do diabo mesmo, é ali que ele ciranda. Traições, meu Deus, quantas traições, amigo traindo outro amigo, pegando e saindo com a namorada do outro, o outro não sei o quê, o amigo do cara que é casado, e meu Deus do céu. Casais entrando em acordo para trocar as esposas numa orgia sexual. Na época, imagina hoje. O que isso tem a ver conosco? Mas tem que ouvir um bruxo. Primeira pergunta, um cristão autêntico deve participar de carnaval? E ainda, de maneira indireta, pode? Nós somos de Deus,
Por causa disso, segunda pergunta, por causa disso, devido ao ocorrido, com a escola de samba, com tudo que estamos vendo, um cristão vota nesse candidato? Um cristão tem a possibilidade de votar nesse partido? Eles dão comida para os pobres, pelo amor de Deus, arrumam inteligência. Está quebrando o Brasil, trilhões de dívidas no Brasil. Será que a gente não lê? Outra coisa, nós oramos para Deus dar a vida, aí o aborto está aprovado. Como pode? Meu corpo, minhas regras. Você não é dono nem do seu corpo, o dono do seu corpo é Deus. As regras são dele se nós queremos salvação. Irmãos, independente de partido, pelo amor de Deus, crente só vota no justo, no honesto, no amável, no de boa fama, naquilo que tem virtude e naquilo que glorifica a Deus. Fora disso é demônio, é obra infrutuosa das trevas, e vai ter um pedido de conta logo ali. Nós vamos ter que dar conta de todas as nossas atitudes em nome das nossas liberdades. Olha, meus irmãos, dentro do que estamos falando, Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiverem de comum acordo. Nós estamos de comum acordo com isso? Olha o que diz, segundo aos Coríntios 6,14, a seguir, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça e a iniquidade? Outras versões. Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. E ele encerra esse argumento segundo aos Coríntios 7,1, quando ele diz, tendo pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu já vi muitas pessoas arrogantes, ignorantes, na casa de Deus, ao ouvir palavras como esta, assim como vi os seus destinos terríveis. Muitos aqui já viram. É hora de nós tomarmos decisões sérias. É hora de tomarmos decisões sérias. Lembre-se que Deus rejeitou as festas porque os homens eram ritualistas e não viviam para Deus. E assim, Deus rejeitou uma geração no deserto. Você tem um lado ou você está no meio do caminho? Pergunto de novo, você não respondeu. Você tem um lado ou você está no meio do caminho? Tens decidido por Jesus Cristo e o seu Evangelho? O mundo tem mostrado a sua cara e as suas escolhas. Você vai mostrar a sua? Você vai ser autêntico ou vai esconder? É hora de mostrar a cara.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Lembre-se, Jesus disse: siga-me, siga-me. O segredo é deixar tudo e seguir Jesus. Cristianismo é deixar tudo e seguir Jesus Cristo. Cristianismo é virar as costas para o mundo e seguir Jesus Cristo. A escolha é de cada um, mas a proposta é: venham a mim todos vós, diz o Senhor. Fique sobre os pés. Tomemos uma decisão nova, atitudes novas, em nome de Jesus. Vamos orar. Não sei se estamos decididos, mas os que estiverem, que Deus nos faça uma igreja que Ele não tenha vergonha de dizer que é Senhor dela, que Ele não tenha vergonha de ser meu Senhor, que Ele não tenha vergonha de ser o seu Senhor, ou não somos uma vergonha para o Evangelho, ou nós vamos envergonhar o Evangelho. É hora de tomar decisões. Eu quero, eu vou. Conta comigo, Senhor meu. Teracamandarai. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo, ministrei a palavra, confirma agora com a tua igreja, na vida dos que verdadeiramente querem o Senhor acima de tudo. Confirma agora o teu propósito. Nós levantamos as nossas mãos, só os ungidos levantamos as mãos e destruímos toda obra maligna contra a igreja do Senhor. Nós levantamos as nossas mãos e rejeitamos agora mesmo todas as setas, dardos, lanças, arcos, males contra a igreja do Senhor. Não tem poder. Levantamos as nossas mãos e rejeitamos toda a frieza espiritual, toda a mornidão espiritual. Levantamos as nossas mãos e aniquilamos toda a obra contrária em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos posse da palavra, nós nos enchemos do teu Espírito e nos deixamos encher pelo teu Espírito Santo. Abrava sebre anaia, conta conosco, Senhor, nós nos rendemos. Levanta-nos para honrar o teu nome e glorificá-lo. Em nome de Jesus, nos dá mais ousadia do que tem os ímpios para zombar das verdades. Dá-nos mais ousadia do que tem os ímpios para assumirem as suas escolhas. Cavadácia mandaraia, nos dá mais ousadia para pregar o Evangelho, nos dá mais ousadia para orarmos, para jejuarmos, para lermos as Santas Escrituras, a palavra do Senhor. Nos dá mais graça para perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, respeitar uns aos outros, honrar uns aos outros. Vem, Espírito Santo, ajuda esse homem a abrir a boca e falar com o Senhor, ajuda essa mulher a abrir a boca e falar com o Senhor. Vem, Barabassandaia, batiza crianças, batiza os adolescentes, batiza a mocidade, batiza os senhores, batiza as senhoras, batiza as obreiras, batiza os obreiros, batiza a igreja com a unção para esse tempo. Vem, reveste de graça, reveste de unção, reveste de poder, reveste das misericórdias, abençoa e levanta o teu povo, meu Pai. Tem uma festa nos esperando, Rabai, tem uma festa nos esperando.
as bodas do Cordeiro. Esta será a festa, Ramasadaia. Vale a pena nos reservar para ela. Tem uma festa te esperando. As bodas do Cordeiro, Ramasibandarabagassu, Ramandaragaia. Receba renovo e graça. Receba em nome de Jesus a força da salvação do Senhor em nós. E assim, levantai-vos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, aplauda o Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.